Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Primeiro-Ministro, queria em primeiro lugar assinalar o facto de hoje inaugurarmos uma nova forma do Governo ouvir os partidos políticos antes da realização dos Conselhos Europeus. Um método que foi consensualizado no Parlamento, que visa legitimar de forma mais acentuada a participação de Portugal no processo de construção europeia, que visa alargar o debate sobre a Europa e, com isso, visa também fortalecer a posição comum que podemos ter quando debatemos com os nossos parceiros. Pormenores à parte, Sr. Primeiro-Ministro, é de facto ouvir os partidos políticos sobre a política europeia a principal razão de ser deste debate. O Partido Socialista não quis ser ouvido ou não quer ser ouvido. Bom, parece que não. Preferem mais tiradas sonoras, a retórica a tentar marcar o debate parlamentar. Aqui há tempos foi a abstenção violenta. Hoje o Sr. Deputado António José Seguro trouxe a consolidação inteligente. Consolidação inteligente, Sr. Deputado António José Seguro. Qual? A consolidação dos últimos anos que tivemos em Portugal? Bem lembrado. O país precisa de consolidação inteligente? Pois claro que precisa, Sr. Deputado António José Seguro. Mas há uma coisa de que não precisa. É da consolidação socialista. Porque essa, de facto, não serve os interesses dos portugueses. Sr. Primeiro-Ministro, queria salientar a forma realista como o Sr. Primeiro-Ministro aqui apresentou a visão do Governo e a visão que Portugal deve apresentar no próximo Conselho Europeu. De facto, a Europa vive dias de grande tensão. É a crise das dívidas soberanas, vários desequilíbrios macroeconómicos e uma grande fragilidade no setor financeiro. E parece que há alguns que esquecem que Portugal, fruto das características da sua economia, mas também muito fruto dos erros e das omissões na governação dos últimos anos, é um dos países mais expostos a estas dificuldades que atravessam hoje a Europa. E é, portanto, um dos países que tem mais necessidade de ver no contexto europeu respostas rápidas para os problemas mais imediatos que afligem a vida das pessoas. E foi, de facto, Sr. Primeiro-Ministro, com essa motivação que, ao longo das últimas semanas, tentámos fazer um esforço de aproximação com o Partido Socialista, um esforço mais acrescido de aproximação com o Partido Socialista. E a verdade é que desse esforço não resultou uma resolução conjunta que era desejável para discutirmos e votarmos hoje nesta Câmara. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, o Partido Socialista preferiu a teimosia, preferiu a intransigência ao sentido de convergência neste momento. O facto é que deste processo resulta um comportamento do Partido Socialista que eu resumiria dizendo que é, ou tenciona ser, mais holandista que o próprio Presidente Hollande. Quando o próprio Presidente Hollande, ao longo das últimas semanas, tem feito um esforço de aproximação, tem apresentado propostas que não têm condições de ser imediatamente adotadas numa perspectiva de médio e de longo prazo, o Partido Socialista queria refundar, neste momento, toda a construção europeia e o funcionamento dos órgãos da União Europeia. E depois chega ao fim e diz uma coisa do género: não há consenso total porque a maioria não adota a totalidade da posição do Partido Socialista. Ou ainda de uma forma, eu diria, mais ridícula, diz: a nossa convergência com o Governo significa que o Governo tem que adotar a totalidade de todas as nossas propostas. Sr. Primeiro-Ministro, fica claro para o país quem é que tem uma perspectiva de aproximação e de convergência e de quem prefere este comportamento, esta conduta política, que é uma conduta política que não favorece essa convergência, é teimosa e às vezes confunde-se mesmo com uma birra. Embora também se deva dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que a questão não deve ser de todo em todo dramatizada, porque ela muitas vezes é bem mais retórica do que consubstanciada em posições políticas de facto. Porque a grande verdade é que o Partido Socialista, apesar de
não ter convergido e ter tido esta atitude neste processo, apresentou um projeto de resolução que, em muito do seu conteúdo, é idêntico àquele que nós próprios, no PSD e no CDS-PP, já havíamos apresentado. E, portanto, há aqui, enfim, alguma dificuldade para compreendermos este posicionamento do Partido Socialista. Mas eu quero que fique claro, Sr. Primeiro-Ministro, que da parte do grupo parlamentar do PSD, como do resto do CDS-PP, houve todo o esforço de convergência e resulta claro dos textos que o PSD, o CDS-PP, mas também o Partido Socialista convergem naquilo que é o mais essencial das decisões que vão estar em cima da mesa neste próximo Conselho Europeu. É um Conselho Europeu que vai aprovar um novo pacto para o crescimento e para o emprego, um pacto que vem adotar várias medidas e várias propostas que foram sendo trabalhadas há mais de um ano no seio da União Europeia e que convém aqui destacar alguns dos seus pontos mais importantes. Em primeiro lugar, o aprofundamento da União Bancária, como o Sr. Primeiro-Ministro já aqui referiu, mas também o esforço de capitalização do Banco Europeu de Investimentos, com isso favorecendo o acesso a financiamento por parte das empresas, em especial das micro, das pequenas e das médias empresas, para poderem dinamizar a atividade económica. Mas também o reforço e o alargamento dos projetos que neste âmbito são elegíveis para o acesso das micro e das pequenas e médias empresas a fundos estruturais. Faz parte também do projeto de conclusões deste Conselho. Como também, e não queria deixar de o registar, a abertura que está plasmada quer nos textos da resolução do PSD e do CDS-PP, quer no texto da resolução do Partido Socialista, quer também nas conclusões que estão previstas para este Conselho relativamente às regras do comércio internacional. Sabe-se que é uma matéria à qual nos temos dedicado, que já trouxemos a debate e a decisão deste plenário e ficamos satisfeitos por ver que aquela que é a opinião que foi largamente maioritária exprimida por este Parlamento está consubstanciada agora, quer nos documentos dos projetos de resolução dos partidos aqui, quer nas conclusões do Conselho Europeu. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, eu não queria terminar sem fazer aqui uma breve incursão na análise da situação política que o Sr. Deputado António José Seguro quis trazer a este debate. O Sr. Deputado António José Seguro quis trazer a este debate um pequeno balanço sobre este primeiro ano de governação. E eu julgo que vale a pena, já que o tema foi introduzido, deixar aqui uma breve referência a esse aspecto. Nós, de facto, Sr. Primeiro-Ministro, tivemos aqui na segunda-feira um debate sobre uma moção de censura onde a sua intervenção foi elucidativa e onde o balanço relativamente ao trabalho e ao caminho que o Governo percorreu foi bem feito. E o esforço de consolidação orçamental, disse o Sr. Primeiro-Ministro, nós já lá vamos, disse o Sr. Primeiro-Ministro, é colossal. As reformas estruturais estão em curso e são, de facto, um desígnio estratégico do nosso país. E a justiça social e a solidariedade são imperativos que não perdemos de vista com respeito pela dignidade das pessoas. Também ficou claro que privilegiamos o espírito de concertação, a vários níveis, na concertação social, com a economia social, com os municípios. Sr. Primeiro-Ministro, o ruído pode ser muito, sobretudo aqui no Parlamento, mas há de facto razões para termos esperança no futuro. Nós sabemos que um ano envolvidos temos mais desemprego. É certo, e era também inevitável, sempre o dissemos. Mas temos mais credibilidade e mostramos ao mundo que somos capazes de honrar os nossos compromissos, que somos capazes de fazer sacrifícios hoje para poder crescer amanhã. E, sobretudo, Sr. Primeiro-Ministro, o país sabe hoje que, ao contrário de outros, nós não queremos um regresso ao passado. Nós não queremos um regresso ao passado, à dívida descontrolada, ao despesismo, à facilidade, à miopia de quem só vê ou só viu problemas lá fora, não havia problemas em Portugal, e de quem ignora
ignorou e continua a ignorar os erros internos. Esse, de facto, não é o nosso caminho. Nós pensávamos, de resto, que também não era o caminho do principal partido da oposição. Mas a moção, a autêntica moção de estratégia política global de regresso ao passado que o Partido Socialista trouxe a este Parlamento há 2 dias atrás é, de facto, uma nova orientação no caminho político de afirmação do Partido Socialista. E hoje percebemos que já está mesmo a fazer caminho. Já influenciou o líder do Partido Socialista, o Sr. Deputado António José Seguro. Mas esse caminho, o caminho que quase nos levou à bancarrota, Sr. Primeiro-Ministro, não é o nosso caminho. O nosso caminho vai continuar a ser honrar a palavra, cumprir o compromisso, reformar hoje para garantir mais prosperidade amanhã, Sr. Primeiro-Ministro. E queria dizer-lhe que é com este espírito também que olhamos para a realização deste Conselho Europeu, sabendo nós que ele é o resultado de um ano de discussão interna acerca das medidas que podem estimular um maior crescimento económico na Europa, mas também sabendo que quaisquer que sejam as decisões deste Conselho Europeu, nós continuaremos a ter em Portugal a responsabilidade de transformarmos as nossas estruturas e de transformarmos o nosso país. Porque não há, essa foi uma visão também ela do passado, não há milagres. Não vai ser nenhuma Cimeira Europeia, nem nenhum Conselho Europeu que se vai substituir à responsabilidade de governarmos o nosso país, de o transformarmos e de os prepararmos para as dificuldades que temos pela frente.